Salve, salve, sexto ano! Vamos que vamos! Vamos continuando. Hoje vamos falar sobre os banhos públicos, galerinha. Bora lá! Para os romanos, os banhos não eram uma simples prática de higiene pessoal, mas um momento de prazer em que se podia encontrar outras pessoas, saber das novidades, escutar conversas diversas e até mesmo se exibir. Todos frequentavam os banhos públicos, também chamados de termas, ricos e pobres, jovens e idosos, homens livres e escravos. A partir do século II a.C., as mulheres também passaram a ter acesso aos banhos públicos, mas em lugares ou horários diferentes daqueles reservados aos homens. Em Roma, os banhos eram pagos. As pessoas de posses costumavam banhar-se entre as 2 horas e as 4 horas da tarde. Mais tarde, assim que acabava o expediente, era a vez dos trabalhadores. As instalações das termas compreendiam diversas salas para água fria e quente, aquecidas por enormes caldeiras que ficavam no piso inferior, sempre em banheiras coletivas, banhos de vapor e até mesmo para fazer ginástica. Os romanos eles realizaram grandes obras de engenharia para captação, transporte e armazenamento de água, como canais e aquedutos. Em muitas residências era comum serem construídas cisternas, que é um tipo de caixa de água subterrânea, que permitiam o aproveitamento da água das chuvas. A água é fundamental para a vida. Por ser um bem escasso e não renovável, precisamos utilizá-la de modo consciente, evitando os desperdícios. A Organização das Nações Unidas, a ONU, por exemplo, ela recomenda o consumo de, no máximo, 110 litros de água por dia para cada habitante. Você já calculou quanto consome de água diariamente? Faça o seguinte aí na tua casa. Pegue a última conta de água aí da sua casa, na casa que você vive, e calcule o consumo médio diário de cada morador. Compare esse consumo com as outras pessoas que você conhece, seus colegas, os familiares e por aí vai. E com o auxílio do professor de matemática, olha uma tarefinha que eu estou dando para a professora Andrelina, vocês podem produzir gráficos com a quantidade de famílias que estão dentro da média de consumo indicada pela ONU, um outro gráfico, o consumo médio de cada aluno em sala de aula, e a economia em porcentagem que deve ser feita para que as famílias consumam de acordo com as recomendações da ONU. Fica a dica, galerinha. Conversem com a professora de matemática, que eu acho bacaninha fazer isso. Agora, retomando o espaço urbano. As edificações, elas tinham cor de tijolo. No século IV, havia em Roma cerca de 7.000 dessas edificações, entre moradias, templos, teatros, prédios administrativos, termas e etc. Geralmente, no núcleo central das cidades, ficavam os edifícios públicos mais importantes, como o Fórum, que era o principal centro comercial, a Basílica, que é um amplo espaço coberto no qual se instalavam repartições administrativas e judiciárias, os templos, que eram os edifícios religiosos, os teatros, as latrinas e as termas. Lojas, tavernas, padarias, açougues e mercearias estavam dispersos por toda a cidade. Já os locais de treinamento físico, os depósitos de lixo e as hortas se encontravam longe do centro, lá na periferia. Finalmente, os cemitérios estavam fora do perímetro urbano, ao longo das principais vias de acesso à cidade. Os romanos acreditavam que a vida continuava depois da morte. Por isso, pensavam que era necessário
construir sepulturas adequadas para que a alma pudesse encontrar a paz. Alguns romanos começavam a construir seus túmulos ainda em vida, para si mesmos ou para sua família. Os túmulos ficavam em um espaço reservado especialmente para isso, conhecido como necrópole. É uma palavra grega que significa cidade dos mortos. Assim como nos dias atuais, as pessoas viviam em diferentes tipos de habitação nas cidades que compunham o mundo romano. Os mais ricos, na verdade uma minoria, esses viviam em casas térreas muito amplas, confortáveis e luxuosas. Tinham suas próprias termas e sistemas de esgoto, assim como vários cômodos, quartos, escritórios, sala de jantar, espaço para altar doméstico e etc. Revestidos de mármore e decorados com pinturas nas paredes e no teto, estátuas e mosaicos no chão. As pessoas entravam pelo átrio e de lá seguiam para os cômodos. Geralmente, as casas ricas tinham grandes jardins cercados por colunas, com muitas fontes, nos quais seus proprietários e convidados passeavam e também descansavam. No começo da Era Imperial, teve início a construção em grande escala de edifícios para os mais pobres. Conhecidos pelo nome de ínsula, que significa ilha, eles tinham até 5 andares e eram de pedra ou de madeira. Cada ínsula tinha vários apartamentos que se abriam para um corredor interno ou para a rua. Geralmente, o andar térreo da ínsula era ocupado por lojas e oficinas que se abriam para a rua. Seus proprietários moravam no fundo ou no andar de cima. À noite, esses estabelecimentos eram fechados com pesadas placas ou toras de madeira. E a vida nas cidades ela era bastante agitada. O dia começava cedo. As pessoas se levantavam com os primeiros raios do sol. O desjejum era à base de carnes e pães. Por volta das 8 horas da manhã, eram abertas as lojas, repartições públicas e outros estabelecimentos. Em seguida, a praça central e o fórum se enchiam de gente. O período da manhã era também o dos estudos. As crianças pobres iam para a escola. Muitas vezes as salas de aula ficavam em um dos cômodos do fórum, para serem alfabetizadas. Já as ricas, elas tinham preceptores. É uma espécie de professor particular que ensinava a ler e a escrever em latim e grego. E se costumava trabalhar até o meio-dia, horário em que tudo fechava para o almoço. E a refeição ela era leve, pão, queijo, nozes, figos secos e azeitonas. Aqueles que não podiam comer em casa levavam consigo uma espécie de marmita para almoçar na rua ou no anfiteatro, enquanto assistiam a uma luta de gladiadores. E como curiosidade, galerinha, grande parte dos apartamentos não tinha cozinha. Os romanos eles compravam comida quente nas lojas ou cozinhavam na rua em fogões portáteis. Curioso. E durante o verão as pessoas costumavam fazer a sesta, ou seja, dormiam um pouco depois do almoço. Terminada a sesta, ele recomeçava todo o trabalho até o meio da tarde, quando se encerrava o expediente e todos voltavam para casa. A tarde declinava e todos faziam a ceia, é a principal refeição do dia. Os menos favorecidos comiam vegetais com pão acompanhados de vinho. Já a ceia dos ricos durava várias horas e era muito mais diversificada, com carnes, frutas frescas, queijos e doces. Grande parte da população vivia no campo, em aldeias ou em fazendas que produziam alimentos e bens para as cidades e para o exército. As províncias abasteciam o império com diversos produtos. O território hoje ocupado pela Espanha, por exemplo, era conhecido por sua produção de azeite de oliva. Na Península Itálica se produzia vinho. Na Britânia, atual Inglaterra, cerveja e produtos de lã. E no Egito, trigo. Beleza, galerinha? Paramos então aqui na página 15
e nos vemos na nossa próxima aula. Abraço, fui!